Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo no canal Eldmar Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui comigo, ouvir até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Que Deus abençoe. Marcos 13, o sermão profético, o princípio das dores. Quando saía do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupes com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A grande tribulação. Quando virdes a abominação assoladora no lugar em que não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte para buscar sua roupa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. A vinda do Filho do Homem. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sobre o dever de vigiar. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos, a cada um sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã,
para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Mateus 14. A conspiração contra Jesus. Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus é ungido em Betânia. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. O preço da traição. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-os, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Sigue-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que irei comer a refeição de Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta na parte de cima da casa. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós, que come comigo, me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12 daquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Pedro é avisado. E Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João.
Então começou a afligir-se e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormes e descansais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Jesus é traído e preso. Enquanto ele ainda falava, logo chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão, com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera uma indicação, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que Judas chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Eles então o agarraram e o prenderam. Mas um dos que estavam ali, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E Jesus lhes disse: Saístes com espada e pedaços de pau para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isso é para se cumprir as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo desnudo, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Jesus perante o sinédrio. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e ficou sentado com os guardas, aquecendo-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam coisa alguma, porque muitos depunham falsamente contra ele, mas os testemunhos eram divergentes. Por fim, alguns que depunham falsamente contra ele levantaram-se e falaram: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como um réu digno de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer: Profetiza! E dando-lhes bofetadas, os guardas o levaram. Pedro nega Jesus. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote quando ela viu Pedro, que ali se aquecia. Fixou nele o olhar e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele negou outra vez.
E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Glória a Deus, aleluia. E vamos fazer a nossa oração. Obrigada por você estar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.